Professor, muito obrigado pela presença. Esse é o 13º bate-papo sobre a pandemia, que é algo que eu estou desenvolvendo aqui no meu canal do YouTube. A gente teve outras edições com Ailton Krenak, com Virgínia Fontes, com o professor Zé Cláudio, especialista em milícias. E o 13º tenho o prazer de receber o senhor, você, aqui para a gente fazer esse bate-papo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço aí, Augusto, é um prazer estar aí contigo. Professor, acho que não faz sentido a gente começar esse bate-papo sem falar um pouco da sua carreira. Como que você foi introduzido a esse tema de Forças Armadas, de guerra híbrida? Bom, legal. Guerra híbrida é um outro capítulo, né? Mas a coisa das Forças Armadas começou assim. Lá por volta de 1991, na graduação, né, quando eu estava terminando a graduação em Ciências Sociais na USP, a minha ex-professora, que terminou como minha orientadora depois, que se chamava Maria Lúcia Montes, professora de antropologia, naquela época, ela, a convite do professor Oliveiros Ferreira, que era da Ciência Política da USP, deu um curso sobre Maquiavel e Gramsci para oficiais do Estado-Maior no Exército Brasileiro. E na classe, né, durante o curso, ela insistiu com os alunos que alguém deveria pesquisar os militares, né? Naquela época a gente estava mais ou menos na boca da ECO 92, a reunião que teve aí no Rio de Janeiro, a Rio 92, né? E bom, eu acabei me interessando, mas eu acabei me interessando para poder estudar com ela, mais do que o tema propriamente dito, né? Eu queria continuar, eu tinha achado o curso dela incrível, eu, enfim, tinha todo um interesse em estudar política, Estado e juntar isso com antropologia. Eu tinha feito uma iniciação científica, mas que não tinha nada a ver com esse tema, que era ficção científica, olha só. Bom, e aí eu resolvi, então, seguir com isso. Foi aí que, em 1992, eu entrei no mestrado em um projeto sobre militares que estão na Amazônia. A ideia principal era fazer etnografia numa área da Amazônia em que eles estivessem atuando e ver como é que se cruzava com os discursos que eles estavam elaborando sobre o problema indígena e o problema da Amazônia, então. Ou seja, era uma questão que tocava diretamente, né, uma interface entre problemas que a antropologia se coloca e ver como que os militares estavam pensando isso. O projeto acabou não indo muito para esse lado, né? Eles efetivamente não queriam a minha presença numa área de fronteira lá na Amazônia. Foi impossível fazer etnografia lá nessa época, mas eu acabei fazendo em outros lugares, né? Na escola de comando, essa mesma que ela ministrou o curso de Maquiavel e Gramsci, eu fiquei lá 2 anos fazendo etnografia, uma etnografia errática, que eu não sabia muito bem para onde ir, mas no fim das contas acabou sendo, vamos dizer assim, aquilo que precipitou um monte de elementos que, enfim, foram engatando um atrás do outro, e hoje em dia eles terminaram, vamos dizer assim, nessa análise sobre guerra híbrida que eu acabei fazendo, né, como, enfim, primeiro como parte de um processo mais amplo de discussão da situação política brasileira, que, enfim, desde 2016 eu fui incitado em diversas vias a pensar sobre o que estava acontecendo, mas o que me levou a voltar a tocar em certas temáticas militares, essa da guerra híbrida, sobretudo, e, enfim, por fim, eu acabei transformando isso numa pesquisa de mais ou menos que toca os últimos 3, 4 anos, que resultou numa tese particular aqui da UFSCar, e que essa converteu em livro, finalmente, foi lançado
esse ano. Sim. Esse termo guerra híbrida, como que você teve contato com esse termo e percebeu, olha, isso faz sentido para o Brasil, eu posso utilizar esse conceito para o Brasil, que isso faz sentido. Como é que foi esse estalo? Bom, na verdade, o publicado aqui, assim, isso começou a sair, né, de maneira popular, um pouco imaginário. A primeira pessoa que acho que tocou nesse assunto foi o Pepe Escobar em 2016, num artigo que ele publicou e saiu publicado no GGN, aquele jornal lá do Luiz Nassif. Né? Eu, nessa época, já tinha sido, vamos dizer assim, vamos dizer, estimulado a entrar num grupo de discussões pela minha orientadora. De novo, ela me puxou para o tema. Eu tinha mais ou menos desencanado um pouco disso, sabe? Eu, por volta de 2013, tinha partido para outra coisa. Eu tinha ido para a Amazônia, finalmente, fui lá para a região de São Gabriel da Cachoeira, fiquei um semestre lá, aquela região conhecida como Cabeça do Cachorro, né, onde o Brasil faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Mas olha só, eu estava estudando etnologia dos grupos tucano lá, o sistema hierárquico e de parentesco deles. Né? Mas em 16 teve a coisa toda do impeachment, e aí eu voltei, enfim, a ser consultado e instigado a participar de grupos de discussão sobre o que estaria acontecendo com os militares. E eu não só vi esse artigo do Pepe, quando, de repente, numa coisa completamente sem querer, eu fui tentar descobrir o que ex-militares que eu conhecia da época da pesquisa, lá em 1992, né, estavam falando a respeito, né? Enfim, do momento. Eu fui buscar, enfim, eles no Facebook, na internet, no Google, para ver o que eles estavam pensando nessa hora. E eis que eu me deparo com o fato de que um deles, pelo menos, que acabou tendo uma carreira muito importante dentro do Exército, ele acabou, enfim, indo a general de 4 estrelas e assumiu um posto altíssimo dentro do alto comando, era um sujeito que estava publicando várias coisas sobre guerra híbrida no Brasil. E muitas das coisas sobre guerra híbrida se relacionavam com elementos que eu já tinha algum conhecimento, a partir de uma pesquisa que eu tinha feito em meados dos anos 2000, que era a respeito da relação entre antropólogos e militares que ocorreu nos Estados Unidos, né? E como eles usaram antropólogos desde a época da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente nos batalhões ativos, né, no Iraque e no Afeganistão nos anos 2000, que propiciou entre eles lá uma virada doutrinária enorme dentro lá dos paradigmas norte-americanos, né, e eles fundaram um negócio ali que se chama The Human Terrain System, que é a ideia, né, mais ou menos que você pensa o campo de batalha, né, não mais como um terreno, né, que você tem que fazer manobras, etc. E tal, mas o terreno agora era a mente humana, né. Então, por volta aí de meados dos anos 2000, eu fiz uma pesquisa sobre isso e tive muito contato com essas coisas que se chamam operações psicológicas, né? Que é aí, vamos dizer assim, uma espécie de disciplina no meio da doutrina militar, onde eles aplicam esse tipo de operação em determinados contextos. E aí, o que eu percebi? Um dos fundamentos da guerra híbrida, o centro de gravidade dela, aí são justamente essas operações psicológicas, né? A ideia toda da guerra híbrida é que, enfim, entre outras coisas, ela é uma guerra que tem que ser vencida ou tem que ser realizada sem que se perceba que você está num estado de guerra. Ou seja, ela é um elemento que prega a total camuflagem dos agentes que estão propiciando ela. Bem, o tal do general que eu vi fazendo essas publicações sobre guerra híbrida,
falava coisas que contrastavam bastante com a teoria, né, da guerra híbrida que eu tinha lido. Porque, entre outras coisas, toda a teoria da guerra híbrida leva à ideia de que, enfim, os agentes causadores da guerra híbrida, que não querem aparecer, fazem isso para mudar um regime político, né? Então, por exemplo, sei lá, os americanos estão interessados em mudar o regime político, sei lá, da Síria. Então, o que eles fazem? Eles acionam uma série de mecanismos lá, por exemplo, as chamadas revoluções coloridas, esse tipo de protesto que acontece ali, baseado em identidades étnicas, protestos políticos e tal, e começa um enorme bombardeio semiótico ali, a guerra híbrida tem o seu campo instalado ali no local. Se essas coisas todas falham, aí é que entra a guerra convencional como uma espécie de suplemento à guerra híbrida. Nas hipóteses desse general, seguidas por outros militares, a guerra híbrida estaria sendo causada no Brasil por agentes do próprio governo, do PT. Ou seja, era o Estado brasileiro que emulava uma guerra híbrida contra o próprio governo brasileiro. É uma coisa num nível de looping assim, meio surreal. Mas aí, a que se presta isso? A ideia fundamental, assim, entre eles, de que os governos petistas, na longa duração, eram o resultado de processos muito mais amplos que visavam a desestabilização e a fragmentação das Forças Armadas no Brasil. Nesse sentido, o que eu comecei a pescar nessa história? Comecei a pescar o fato de que os militares estariam produzindo, com o próprio conceito de guerra híbrida, uma espécie de guerra híbrida interna, entendeu? Uma meta-guerra híbrida, né? Que visava, entre outras coisas, né, canalizar apoio dos próprios militares para vamos dizer assim, para uma empreitada política, para um processo que deveria ocorrer tal qual, mais ou menos o que a gente está vendo agora. Enfim, de certa maneira, pode entender que o governo Bolsonaro é mais ou menos o resultado desses processos. E, na minha interpretação, os principais agentes realizadores do processo de ascensão do Bolsonaro ao poder foram os militares. A gente pode falar como disso, se você quiser, daqui a pouco. Sim, claro. É muito interessante porque, pelo que eu entendi nessa crise de guerra híbrida, os Estados Unidos aplica isso em países do Oriente Médio, países fora do seu território. Aqui no Brasil, Forças Armadas aplicando dentro do seu próprio território, né? Os Estados Unidos ele aplica também dentro do próprio território, ou existe um aprimoramento nesse mecanismo pelas Forças Armadas brasileiras? Então, os Estados Unidos, você quer dizer, se eles aplicam dentro do território deles próprios? Isso. Então, assim, ficou uma espécie de nuvem aí, porque esses protestos que ocorreram agora, muito recentemente, tinham um ar de familiaridade muito grande com processos que a gente vê em guerra híbrida, né? Mas eu não sei, eu não consigo chegar ainda a uma conclusão se eles fazem isso. O que eles fazem, que é uma coisa que a gente percebe? Eles fizeram toda uma teoria ali, enfim, se você for pegar os centenas ou milhares de papers, doutrinas, etc., que são elaborados no Pentágono ou em think tanks ali, que são associados ao Pentágono, como, por exemplo, a Rand Corporation, eles vão dizer que a guerra híbrida é um instrumento da Rússia, sobretudo da Rússia, e que foi o que a Rússia fez em lugares como na Ucrânia e na Crimeia, né? Então, eles não reconhecem que eles próprios fazem. Mas isso também é parte do processo de guerra híbrida, entendeu? Quer dizer, qual é a ideia?
você imputa ao outro, né, ao seu inimigo, aquele que você quer atingir, a ideia de que ele está fabricando a guerra híbrida. E isso é muito similar, vamos dizer assim, enquanto arquitetura de argumento, ao que os militares fizeram aqui. Só que aqui, enfim, ao mesmo tempo que é uma novidade, né, se você assim for pensar na longa duração, né, pense, por exemplo, no que foi a Guerra Fria, né, para estabelecer um paralelo. Né? Qual foi a reação local dos militares à Guerra Fria? Foi acionar os dispositivos de leitura dela como aqueles que visam um inimigo interno. Então, num certo sentido, a teoria da guerra híbrida que eles fizeram, ela é uma repaginação da própria ideia de inimigo interno para uma espécie de linguagem atual. Mas a gente vai ver uma série de elementos aí, que são elementos que foram construídos desde lá de trás, estão ali na doutrina de segurança nacional, enfim, que se resgata do anticomunismo, que depois foi convertido na questão também ambiental, da ideia de que existiria uma espécie de conspiração que visava atingir a soberania brasileira na Amazônia, utilizando o meio ambiente e tal. Tudo isso, de certa maneira, vai ser elencado nesse processo, né? Então, não é só dizer assim, é o PT, que é a nova versão dos comunistas antigos que está fazendo a guerra híbrida. É o PT com outras esquerdas, com ONGs, Foro de São Paulo, né? Com movimentos indígenas, com quilombolas, com gays, Aí eles vão enfiando no pacote, entendeu? Por quê? Aquilo que vem ao bel prazer, põe e tiram, entendeu? É claro que o PT é o centro de gravidade desse negócio, porque é ele que estava 13 anos no poder, entendeu? Então, você precisa ter uma coisa mais localizada. E você vê como isso funcionou, né, em termos de campanha eleitoral depois. Mas se você for olhar lá nos textos que eles produzem, o negócio é um negócio completo, assim, é uma salada de fruta, é um chapéu da Carmen Miranda, entendeu? Entra a ONU, entra um monte de personagens aí que você não vê, assim, concretamente como eles se juntam, né? Exceto, assim, eles, por vestígios, assim, muito pontuais, fragmentos que eles pegam aqui e ali, e vão juntando e fazendo uma bricolagem desse negócio todo. Enfim, o fato é que essa bricolagem acabou tendo uma eficácia, né? Porque eles chegaram onde chegaram com esse processo. E não parecem sair nem tão cedo, né? Professor, nas suas entrevistas eu vejo você falando muito sobre reboot do Estado. Queria que a gente explorasse um pouquinho mais o que isso significa. Certo. Então, eu, mais ou menos por volta de 2019, já tinha falado, junho de 2019, né? Já tinha falado bastante sobre essa história de guerra híbrida e estava participando de maneira sistemática, né, desse canal que chama Duplo Expresso, que é editado por um advogado internacionalista chamado Rômulo Maia, é o pseudônimo dele, né, Rômulo dele. E, enfim, muitas ideias foram sendo construídas ali no âmbito das conversas com ele, com outras pessoas também. Eu fui levado a ele, inclusive, pela minha ex-orientadora, Maria Lúcia Montes, que acabou falecendo, mas, enfim. E um dia, pensando um pouco a partir das ideias de guerra híbrida que estavam sendo discutidas por um autor que é americano, mas radicado na Rússia, que é o Andrei Koryliko, que tem esse livro chamado Guerras Híbridas, justamente, né, que é um livro que fez um certo sucesso aqui no Brasil, está editado em português, inclusive, e ele é uma espécie de reação russa às teorias americanas, né, para pensar esse tema. Né, eu e o Ramos, a gente estava discutindo esses processos de enxame,
o problema das infowars, como que são essas guerras cibernéticas, como isso foi usado amplamente nos processos de rede, porque o Coríbico ele se utiliza muito do problema da rede, das teorias de rede, né? Enfim, são coisas computacionais até, para explicar comportamento social. E numa conversa meio en passant, o Holmes ele perguntou: nossa, como é aquele processo mesmo em que a gente tinha falado disso em algum programa, de que eles podem estar pensando em dar um verdadeiro reset no Estado? Ele falou: é um evento qualquer coisa. Aí eu falei: é um boot. Ele falou: boot? Como assim um boot? É um reboot. Eu falei: pensa no computador com Windows. Quando o computador começa a travar, quando você precisa reiniciar o sistema, isso aí é o reboot. E foi aí que a gente desenvolveu essa ideia. O que é o reboot, né? É a ideia de que eles precisam provocar uma espécie de reinicialização do Estado. Mas fazendo como? Tal qual o Windows, quando dá um problema, dá um pau e você reinicializa ele, você reinicializa em modo de segurança. O que seria isso? Seria a ideia de que o administrador do sistema tem controle total sobre aquilo que vai rodar ou não dentro da máquina. Então, é uma metáfora para a gente falar daquilo que vai ou não rodar no sistema político, né? Então, é um pouco essa a ideia do reboot. Qual seja? A de que o que aparece ali na interface do sistema, vamos chamar isso de interface política da vida social, é aquilo que, de certa maneira, está sob controle e sob permissão de rodar desses agentes que são quais? Fundamentalmente os militares que estão ocupando agora. Isso está absolutamente evidente, e esse é um processo que a gente está falando desde lá de trás, de que os caras iam fazer um aparelhamento gigantesco do Estado, mas o aparelhamento justamente visa isso, visa plantar, vamos dizer assim, as redes de monitoramento e interface de entrada e saída de informações, para que depois, num segundo momento, eles tenham o controle de todo esse negócio aí. E isso é controle orçamentário, é controle de informação, enfim, aquilo, né, que aquele próprio militar que está na Controladoria Geral da União falou o seguinte: é o filtro que eles têm para colocar e pôr gente dentro do Estado e estabelecer a partir daí as políticas. Agora, como processo ideal, o que acontece? Esse administrador ele não fica visível, né? Por enquanto, os militares estão muito visíveis. Eu acho que se esse processo der certo, como planejado, a ideia é que, num segundo momento, eles se retirem, vamos dizer assim, do plano principal da cena, para serem administradores que rodam em segundo plano. Então, você não vê, de fato, o administrador do sistema administrando, né? O que você vê é aquilo, os programas que estão ali na tua telinha, né? Sei lá, vamos dizer assim, o Word, o Chrome, o não sei o quê, enfim, como se fossem os partidos, as pessoas, etc., aquilo que está autorizado a rodar, e autorizado a rodar com determinadas permissões. Ah, seu programa é permitido até tal ponto, a partir de tal ponto não é permitido. Enfim, haveria aí uma série de personagens, pessoas, atores da política nacional que de certa maneira, estariam no alvo de serem colocados na clandestinidade, né? Isso é um processo bastante importante, né? Que a gente enxergou em determinado momento, né? E, de certa maneira, assim, tem coisas que os militares escreveram que antecipam essa movimentação, né? Por exemplo, com
sei lá, com a ideia de terrorismo, né? Eles podem classificar um monte de coisas sob essa rubrica, né? De grupo terrorista, né? E jogar para a clandestinidade, sei lá, um monte de atores que a gente sabe que estão aí no jogo democrático, né? Então, é uma história bastante complicada essa. E um desses, eu gostei muito desse paralelo, porque fica fácil de entender que, por exemplo, até a oposição faz parte de um programa controlado por esse filtro, ou seja, a oposição vai até onde eles permitem, e até as oposições mais escancaradas, assim como Moro, Santa Cruz, que a mídia pinta como uma oposição concreta, não é uma oposição concreta, ainda está dentro desse jogo, né, que eles controlam, que eles filtram. E aí eu acho que para a gente começar agora, e a partir dessa introdução da guerra híbrida, a fazer uma análise de conjuntura, eu queria saber qual o papel desse aplicativo chamado Jair Bolsonaro nesse governo. Pois é, o grande papel desse aplicativo, muito bem colocado, chamado Jair Bolsonaro, é isso. É de ser, vamos dizer assim, o pedaço da interface que mais chama a atenção e mobiliza todos os usuários a interagirem com ele. E faz o quê como efeito colateral? Ele passa a ideia de que os reais administradores do sistema são atores coadjuvantes dele. Ou seja, a ideia, vamos dizer assim, essa é uma outra figura que eu uso, que é uma figura afeita à própria terminologia, enfim, militar ou da guerra, é dele como um homem-bomba, cuja principal razão de ser é causar justamente as explosões ou os problemas para que os militares depois apareçam como a própria solução daquilo que eles mesmos, no fim das contas, estão criando, né? Então, preciso, antes de tudo, se perguntar o porquê, né, o Bolsonaro. Eu acho que tem uma série de razões para pensar isso, né? Mas a primeira e mais importante é que a gente tem que começar a desconstruir essa ideia que foi, assim, propagada na mídia e cimentada como se fosse verdade, de que os militares aderiram de última hora à candidatura dele, né? Assim, no meio desse negócio, uma das grandes coisas que me fez mudar de ideia a respeito da participação dos militares nesse processo todo foi lá atrás, em 2016, quando, sem querer, e eu não me lembro em que contexto, eu encontrei um vídeo no YouTube que foi postado pelo filho do Bolsonaro, um daqueles três lá, não lembro qual, acho que foi pelo Carlos, do Bolsonaro na AMAN, Escola Militar, Academia Militar das Agulhas Negras, né, que é onde vão se formar os novos oficiais do Exército, né? Na AMAN, 2, 3 semanas depois das eleições de 2014, quando a Dilma foi reeleita, ele estava lá fazendo um discurso para os cadetes, acompanhado do comandante da Academia Militar. Enfim, do comando tinha outros oficiais, tinha generais do lado dele, ele fazendo um discurso de campanha lá, dizendo que ia endireitar o país, que em 2018 ele ia tentar a eleição para presidente, que ele ia vencer todos os obstáculos, mas que com a ajuda do exército ele ia chegar lá. Está ali escancarado. E ele repetiu isso em 15, 16, 17, 18. Ou seja, o que acontece? Fica absolutamente patente, e para quem conhece minimamente militares, sabe muito bem que você não tem como entrar dentro de uma academia militar e fazer um discurso desse sem autorização de toda a cadeia de comando. Isso fica patente, então, que os militares resolveram, sim, entrar na política a partir daquele momento, explicitamente. Agora, por que, então, Bolsonaro? Bom, primeiro porque, eu acho que no primeiro momento, eles fizeram o cálculo de que ele teria uma viabilidade política. Mas eu acho que, sobretudo, porque ele representava esse lado mais absolutamente explosivo
que ia conseguir fazer, vamos dizer assim, com essa ação espalhafatosa que ele tem, deixar os militares não aparecerem, ficarem absolutamente camuflados, né? Sem se tornarem atores que estariam, vamos dizer assim, num primeiro plano, atuando em cima da candidatura dele. E foi o que, de fato, aconteceu. Ninguém comprou a ideia de que o Bolsonaro era um candidato dos militares. Ele aparecia desde o começo como quê? Como candidato, talvez, né, das milícias, dos PMs, dos praças. Ninguém jogou que tinha ali um núcleo de generais que estava articulando esse negócio dentro do quartel-general do Exército, você está entendendo? Na ativa, né? E na reserva também, entendeu? Enfim, tudo isso estava sendo mobilizado, e mobilizado junto com uma pancada de outras coisas. Mas, enfim, a campanha começou lá para dentro desde então. Então, o Bolsonaro cumpre esse papel. Ele faz o quê? Ele permite a camuflagem dos reais atores que estão produzindo a ação política durante a campanha e no Estado hoje. Eu lembro que eu reproduzi esse discurso de que não, o Bolsonaro tem apoio só na base, os oficiais não estão com o Bolsonaro, porque ele é muito vulgar. Eu reproduzi isso, para ver como que isso foi infiltrado, né, no nosso imaginário, essa ideia de que ele era separado do alto escalão das Forças Armadas. Eu tenho uma entrevista aqui, professor, com o Paulo Arantes, o filósofo da USP. Sim. E nessa entrevista ele fala que o Bolsonaro ele entrou com os militares, ele só pode sair com os militares. Você vê isso de fato, assim, essa organicidade, ou você acha que ele é uma peça descartável se tudo der errado? Não, ele é uma peça que talvez seja descartável para eles, né? O grande problema é ele sair e ficar o quê no lugar? Essa é a grande incógnita que a gente está passando, né? Eu já oscilei muitas vezes entre pensar o que seria melhor, entendeu? Se continua mantendo ele lá ou não, mas tem uma coisa que para mim é absolutamente clara, né? E veja bem, eles podem ter feito isso, inclusive, como uma espécie de laboratório. 2 semanas que o Bolsonaro retrai e começa a ficar quieto, quem que começa a aparecer em primeiro plano? Os militares. Aí a imprensa inteira começou a cair em cima deles, né? Logo, deram um jeito de colocar ele no primeiro plano de novo. Os militares recuaram de novo, não se fala mais em militares. Ou seja, isso é totalmente ao sabor do vento, né? Parece que é do vento, mas não. É uma operação de informação muito controlada entre o que vaza. Nesse sentido, eles conseguiram montar uma rede muito bem feita com a imprensa, né? Porque eles conseguem ter, enfim, como que a gente pode dizer, jornalistas de estimação aí, entendeu? Que são o que eles passam informações, mas eles passam informações contraditórias entre os jornalistas, eles às vezes passam informações só para eles próprios rebaterem depois. Então, é um jogo muito bem feito de informação. Esse é o tipo de coisa que está em técnica, está em manual também, entendeu? De operações psicológicas, né? E foi aí que eu saquei, assim, porque eu via coisas acontecerem na conta, eu falei, pô, eu já li isso aqui, caramba, isso aqui é caso clássico, é estudo de comunicação social, de manual de operações psicológicas aí. Pois então, aí temos uma questão. Quando eles retirarem o Bolsonaro, se retirarem o Bolsonaro, porque ele está servindo muito bem aos propósitos por enquanto. É sinal de que o processo de reboot chegou num outro estágio, ou seja, que está consolidado, né, o sistema de controle deles, e aí eles podem, vamos dizer assim, jogar para frente aquilo que eles percebem que
talvez atinja o ideal que eles estão procurando aí, que eu não sei exatamente o que é. A gente tem alguns palpites, chutes, etc. e tal. Mas, assim, é muito conveniente para eles saber, por exemplo, que diante do absoluto sufoco que o Bolsonaro causa a todo mundo, com essa perturbação cognitiva, semiótica, que todo mundo fica absolutamente desnorteado, né? Como se fosse aquele esquema de choque e pavor, de bombas que caem e a gente não aguenta mais. Daqui a pouco a gente está assim, achando que uma proposta suave, estilo Sérgio Moro, ou Santos Cruz, ou Luciano Huck, ou sei lá eu quem vão tirar da cartola, é um negócio que vai estar completamente bom. Finalmente eu vou conseguir respirar e eu topo qualquer coisa, desde que esse sujeito aí saia da frente. Então, em princípio, eu acho que esse é um problema. O outro é um problema interno que eles têm. Porque, de fato, eles passaram anos construindo o bolsonarismo dentro das Forças Armadas e não vai ser assim de uma hora para outra que eles vão conseguir descartar o Bolsonaro com qualquer bobagem que apareça, entendeu? Sinceramente, não vai ser 90 mil reais na conta da esposa dele que vão fazer isso. Isso são operações, essas coisinhas que vão acontecer, são operações controladas de conta-gotas para conseguir, vamos dizer assim, maneirar a curva de popularidade dele no sentido de uma certa subida. Assim como eu tenho uma grande desconfiança que o teto de gastos não é só um mecanismo de controle da economia pelos interesses das grandes corporações das finanças, mas é também um mecanismo de controle político. É uma outra questão. Você freia os gastos do Estado, você freia a popularidade também de qualquer governante. Isso é uma coisa assim, que, para mim, está bastante óbvia, né? E bastou a popularidade do Bolsonaro crescer, essa conversa veio concomitante de novo, né? Se você se lembra bem, há 3 meses atrás, quando começou a história da pandemia, todo mundo estava dizendo que era preciso flexibilizar o teto de gastos, né? Até a Globo estava admitindo esse tipo de opinião aparecer lá. De repente, não. Os caras voltaram atrás com tudo, o discurso de controle dos gastos pelo Estado, voltaram a atacar o funcionalismo público, enfim, aquelas coisas clássicas aí que a gente conhece. Né? Então, eu acho assim, que eu acho que é o cenário mais provável aí, é que eles vão levar essa situação até a eleição de 22. E na hora da eleição de 22 vão tentar identificar quais são os melhores mecanismos para eles continuarem esse projeto por mais 4 anos. Talvez seja o próprio Bolsonaro, talvez seja algum outro candidato. O fato é, eles têm mecanismos para fazer um descarte derradeiro do Bolsonaro. Isso eu não tenho dúvida. Entendeu? Depois de você passar 1 ano de intervenção aí no Rio de Janeiro, onde a principal tarefa, e isso quem falou não fui eu, foi o general Braga Neto, foi estabelecer um sistema de informações centralizado nas mãos do Exército. Não é possível que depois de 1 ano eles não tenham informações suficientes para implodir o Bolsonaro e a família dele como um todo. Ou seja, esse eu acho também que é um outro bom motivo para eles terem apostado na candidatura do Bolsonaro. É o fato de que ele tem muita ponta solta, muito fio desencapado. Você está entendendo? Assim, relativamente tranquilo você conseguir produzir, né, uma narrativa que afunde ele de uma vez. Né? Acho mais fácil até do que foi com o PT, que foi um negócio que durou anos, né? Precisou ali, né? Muita manobra criativa ali do judiciário para conseguir
enfim, ter o processo lá do triplex, que é uma farsa absoluta, um negócio escandaloso, para botar o Lula na prisão, né? Uhum. Agora, isso aí já é o vislumbre de como eles controlaram o sistema, né? Enfim, pensa que não são só militares, mas, enfim, nesse processo todo, né, tem todo um consórcio também do judiciário que está acoplado a eles. Sozinhos eles não fizeram nada. Uhum. Mas, professor, quem financia eles? Quais os setores da burguesia que estão tirando proveito desse projeto? E eu já emendo também numa fala da professora Virginia Fontes de que os militares estão fazendo curso na FGV e tudo isso para se alinharem cada vez mais com o neoliberalismo do Paulo Guedes, né? Isso me lembra um pouco aquele projeto do IPES dos anos 60, né, de que empresários e tentam fomentar e construir ali um caldo intelectual, liberal, para conduzir um certo projeto. Isso está vivo de novo e quem são os setores da burguesia que estão nesse projeto? Tem muita coisa parecida com aquilo lá do IPES-IBAD, né, que teve no É. pré-debate, muita coisa. O negócio da FGV ele é um pouco mais enrolado, porque aí é aquela coisa de tiro no pé, né? O que acontece? Isso foi um programa que começou nos anos Fernando Henrique Cardoso. E quem estimulou isso, principalmente, foram os governos Lula e Dilma. Por quê? Porque isso foi um puxadinho salarial dos militares, entendeu? Que Entendi. durante o governo Fernando Henrique estavam realmente muito mal das pernas, né? Porque eu fazia pesquisa lá, sem brincadeira, eu pegava carona em carro, em viatura de general, que o soldado que dirigia tinha que ir segurando a porta, porque o trinco não fechava. Era um negócio deprimente. Então, eles criaram esses programas de intercâmbio com certos centros selecionados, e foi a FGV foi um deles, e a Fundação Dom Cabral foi outro, para eles fazerem esses cursos de MBA, para na hora que esses caras saíssem para a reserva, eles poderem ter um complemento, entendeu? Atuar no mercado, fazer alguma coisa. Não sei se eles estavam pensando assim, que tinha algum potencial de quando esse pessoal saísse para a reserva, eles poderiam começar a se tornar conspiradores, então era melhor dar uma paisanizada neles e tal. Mas eu lembro claramente, era muita gente fazendo esses cursos, enfim, de orientação neoliberal, de um lado, né, e de outro lado, cursos de direito também. Né? Eu lembro de ver vários militares fazendo faculdade de direito para depois atuar nesse mundo aí, né, na esfera do judiciário. Agora, isso evidentemente tem um retorno, que foi o quê? A introdução de uma mentalidade gerencialista, né, dentro das Forças Armadas. Eu lembro uma coisa muito esquisita. Ainda quando eu estava fazendo a pesquisa lá no fim, 95, 96, de se discutir, por exemplo, processos de qualidade total dentro do Exército. A implantação de programas de logística baseados naquelas coisas de ISO 9001, 9002. Era uma moda naquela época também, que se falava muito disso, né? Mas o fato é que isso foi criando uma mentalidade, né? E que foi se consolidando, né? E mais, você começa a colocar as coisas nesses termos, eles começam a produzir redes de relação, né? Então, muitos desses oficiais com características gerencialistas acabaram conseguindo se estabelecer em lugares como, por exemplo, nos arredores da Fiesp, tendo trânsito com empresários, com esse tipo de roda. E mais, de certa maneira, começam a frequentar lugares como, sei lá, o Instituto Liberal, Instituto Millennium,
think tanks desse tipo. Então, começa a haver um entrosamento disso. Você vê, por exemplo, que existem palestras do Mourão para empresários quando ele ainda estava na ativa, falando sobre Foro de São Paulo, todas aquelas coisas. Então, o que acontece? Eu tenho a impressão que as próprias Forças Armadas, né, conseguiram emplacar de novo entre setores da burguesia um discurso muito parecido com aquele anticomunista da década de 60, só que agora colocado no registro do antipetismo, né? E cujo problema principal, talvez, seja assim, elencado, porque esse é um problema fácil, porque galvaniza muita gente em torno dele, que é a história toda da corrupção, né? E de carimbar na testa do PT, né? Essa marca, né? De uma organização criminosa, né? Então, isso foi sendo jogado, né? Circuitos empresariais, né? Adiante, né? E aí você começa a produzir esse tipo de costura, que é uma costura que vai, por exemplo, também abarcar muitos setores do judiciário, particularmente dos TRF 4 e 2, né, que são ali do Sul e aí do Rio de Janeiro, que, por exemplo, começam a frequentar, né, as salas de aula da Escola Superior de Guerra. E aí você vai começar a ter um monte de procuradores formados nos cursos da ESC, mas que ficam ganhando medalhas militares e tal. E aí você começa a fazer o quê? Adensar a relação social desses círculos, de modo a fazer uma rede que está totalmente convencida, entendeu? Ou atuando sobre o mesmo espectro ideológico, né? Então, você tem gente que está em todas as pontas, né? Em setores estratégicos do Estado, em setores da burguesia, entre, enfim, pessoas de universidades, inclusive de universidades públicas. Isso tem também, entendeu? Eles não estão ausentes da universidade. E aí você vai fazendo o quê? Na hora que esse negócio se constitui, se adensa, uma bola de neve vai se juntando em torno deles. E aí todas as forças reacionárias da sociedade começam, de alguma maneira, a criar uma coisa que tira esse troço da inércia e começa a funcionar em movimento, né? E mais, começa a observar no Bolsonaro, né, a capacidade de emplacar isso em termos de, vamos dizer assim, de um projeto de poder mais efetivo. Então, se perguntar assim, quais setores da burguesia, é difícil dizer, mas é mais fácil se perguntar ao contrário. Quais setores da burguesia não estão nesse projeto hoje em dia? Entendi. É uma... Eu acho que responde um pouco isso que você falou da questão de não ter nada para botar no lugar, né? Eu acho que é um projeto que está com vida própria, orgânica, porque também não tem muitas saídas para essa burguesia, né? Está um pouco de mãos atadas, até porque os militares têm um negócio que nenhum outro grupo político tem, que chama arma e lei e ordem, né? Eu acho assim, só que talvez alguns setores da burguesia, as telecomunicações, até gostariam de ver o Bolsonaro fora a essas alturas e tal. Mas eles não têm o mesmo tipo, vamos dizer assim, de, como que a gente pode chamar, de força, né, de energia, que foi usada contra o PT. Assim, nem de longe chega perto disso, né? Então, eles sabem também, olha, deixa que os militares vão tomar conta disso aí, vão domesticar o Bolsonaro. Quantas vezes você não ouviu isso, essa ideia de que, não, nós esperávamos que os militares fossem controlar ele, mas ele é incontrolável, ele domina todo mundo, é um projeto de poder pessoal, etc. E tal. Ou seja, as pessoas estão agindo e pensando ainda no registro de que ele é o grande articulador desse processo, e isentam os militares. E para eles fazer esse jogo de mediação,
é uma coisa muito confortável, entendeu? Eles saem ganhando com isso. Então, ninguém vai tirar o Bolsonaro enquanto eles perceberem que estão ganhando essa parada. A primeira vez que eu escutei isso foi na Globo News, foi o Gabeira falando que as instituições iriam normalizar o Bolsonaro e tal. Professor, o senhor você é comentarista aí do Duplo Expresso, né? Faz parte ali da bancada, tem um programa fixo sexta, não é isso? Então, era terça, agora começou às sextas, Uhum. e, na verdade, eu acho que vai ficar sexta-feira, mas isso a gente ainda está acertando. Entendi. Não, a minha pergunta é no sentido de que você tem uma participação muito ativa nas redes, no sentido de contribuir para o debate através dessa mídia independente, né? O Duplo Expresso é uma mídia independente e tal. E aí eu queria voltar a fazer um link com relação a WhatsApp, Facebook e Instagram. Assim, qual o papel que essas empresas e esses meios de comunicação, enfim, tudo que esses algoritmos possuem na guerra híbrida? Bom, considerando que os principais veículos, né, de transmissão dessas coisas, né, que o Wilson Ferreira do Ciro Gnose tem uma expressão muito feliz, eles chamam de bomba semiótica, né, fazem, né, enfim, eu acho assim, pegar, por exemplo, WhatsApp, Facebook, etc. Essas redes sociais, elas são a artilharia pesada desse negócio. Não são a infantaria, são a artilharia, são um veículo, né, de ataque maciço, né, aos alvos, né, de produção desse desnorteamento. Né? Então, qual é o ponto? Né? O ponto é o seguinte, não é que eu sou ativo nas redes, é porque as redes são a via de acesso pela qual eu estou captando as informações do que está acontecendo. Então, se você quer fazer uma etnografia, vamos dizer assim, do que é essa guerra híbrida, o melhor lugar para você olhar é exatamente a rede social. E, de certa maneira, se você quer contra-efetuar a ação da rede social, a rede social também é um mecanismo que pode ser eficaz. Eu nem sou super ativo em rede social, não. Assim, perto de pessoas que, enfim, têm blogs e tal, que fazem live todo dia, eu não sou rigorosamente nada, né? Me limito a isso, uma análise por semana, as postagens no Facebook e participar de programa que nem o seu, mas assim é raro. Mas acho que tem um diferencial, professor, que o senhor reconhece, você reconhece a importância das redes sociais. Porque tem um setor da esquerda que não quer reconhecer a importância de se ocupar esse espaço. Pois e é engraçado isso, né? Porque elas tiveram um papel grande na eleição de 2018. Mas não só grande, né, pela ideia de que elas propagaram fake news, tal, e tudo isso que a gente vê o tempo inteiro aparecer. Mas o principal papel delas é justamente camuflar a origem, entendeu, da bomba semiótica, a origem, entendeu, da informação. Porque o que essas redes fazem? Elas atuam como células mais ou menos independentes. Você nunca consegue traçar o centro de gravidade de onde saíram as coisas. Então, por exemplo, se você derruba uma célula de WhatsApp, outras 50 vão surgir ali, né? Isso é um mecanismo que, enfim, o pessoal que fala de guerra de rede, infowar, cyberwar, começou a estudar esse negócio no comecinho dos anos 2000. Eles sacaram lá atrás o potencial desse negócio aí. Por quê? Porque isso aí, vamos dizer assim, era uma espécie de desenvolvimento virtual de uma coisa que já tinha um protoplasma sociológico, você está entendendo? Que são, por exemplo, as redes de resistência de guerra assimétrica, que eram feitas em células, né? Como, por exemplo, sei lá, você pode pensar desde as células independentes no Vietnã, você está entendendo? Que agiam ali como unidades de força especial,
mas que não estavam submetidas de maneira clara a uma cadeia de comando, de modo que quando uma célula, por exemplo, era capturada, eles não conseguiam obter um mapa completo do que estava acontecendo no cenário de guerra. Por quê? Porque a célula tem uma informação limitada. Ela consegue produzir um ataque, mas ela se desfaz em relação à rede total. Ela atua de forma mais ou menos independente. Então, por exemplo, se você pegar esses grupos, né, chamados aí pelos Estados Unidos de terroristas, são células que atuam assim. Né? Isso a gente pode ver, mas isso foi um mecanismo de resistência super usado nos anos 60, 70 e tal. O que os caras descobriram? Né? Que era, talvez, uma grande maneira de reinventar o modo de fazer a guerra, elaborar essas células eletrônicas, entendeu? Agindo de maneira mais ou menos independente, elas têm coisa, mas a informação que vai passando tipo telefone sem fio, entendeu? Um vai dizendo para o outro, e essas células ainda têm um potencial criativo, elas vão amplificando, vão aumentando, elas vão atuando como caixa de ressonância umas das outras, aí você não consegue parar isso. Né? Agora, o que as empresas têm a ver? Isso é uma coisa que aumentou o faturamento das empresas. E essas empresas, obviamente, a gente sabe, elas, enfim, estão diretamente conectadas com uma central de informações que está ali, sei lá, eu acho que é no estado de Utah, lá no meio dos Estados Unidos, é um mega complexo, onde todos os dados, enfim, que correm as redes sociais estão mapeados para os caras. Então, eles têm um poder de achar qualquer coisa no meio dessa meleca aí. Coisa que, para quem não tem, fica absolutamente impossível. Né? Então, a gente age na casquinha desse negócio. Né? E eu acho que é um problema muito grande a esquerda descartar completamente, vamos dizer assim, a atuação no sentido de estabelecer uma inteligência de como esses negócios operam e de quem está operando eles, buscando mapear esse terreno. Eles não fazem sequer a cartografia do inimigo ali, entendeu? Entre aspas, para conseguir elaborar, vamos dizer assim, uma estratégia efetiva de dissuasão desse processo. Então, eu acho o seguinte, no limite é isso, a esquerda topou, em grande parte para si, assumiu o jogo de que eles vão fazer parte de uma posição controlada daqui para frente. E que tudo bem agir assim. Ser uma espécie de MDB dos novos tempos, né? Que o MDB foi na ditadura. É uma oposição reativa, né? Reativa, e mais, que opera sob as ordens, onde eles podem dizer, olha, aqui, você pode ganhar. Não, nesse processo geral você vai perder. Mas você ganha aqui, nesses locais, e aí vai ficar o quê? A sensação de que a gente está vivendo sob um regime democrático, que as instituições estão funcionando, que a gente está dentro da normalidade. Isso é absolutamente essencial para fazer as coisas funcionarem. Entendeu? Para o sistema deles rodar em segundo plano, as pessoas precisam estar acreditando que as instituições estão funcionando. Senão, não dá certo. Professor, uma última pergunta para a gente finalizar, a gente já está com uma avançada hora. A gente está com mais de 100 mil mortos por Covid no Brasil, né? E é um ponteiro que parece que não vai parar de marcar nem tão cedo, essas 1.000 mortes diárias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um governo que não tem ministro da Saúde, né? A gente tem ali, quer dizer, ministro da Saúde oficial, né? A gente tem um Pazuello ali que fica posando ali de alguém que entende mais ou menos, mas que não quer assumir o cargo, ou não sei qual é a escolha, né, que eles fazem. Eu não sei se é um ônus do cargo, porque já tem mais de 100 mil mortes e tal. Eu queria saber por que eles deslumbram com essas 100 mil mortes, assim, qual é o projeto. E essa pergunta é uma pergunta meio de desespero mesmo, de ver um Brasil cada vez mais vítima dessa galera aí que está no governo. O que eles pretendem? Bom, aí é uma grande pergunta. Eu acho que o que eles pretendiam de início é assumir o controle de informações e estatísticas da saúde, que é uma coisa importantíssima no controle do Estado como um todo. Né? Vamos lembrar que a própria ideia de Estado, ela nasce conjuntamente com a ideia de uma estatística sobre vida e morte,
e o esquadrinhamento disso, né? Ou seja, para um Estado é essencial ter o controle da máquina estatística e a saúde é talvez a principal via para isso se estabelecer. Dois, eu acho que eles viram como uma possibilidade grande de drenagem de recursos para vamos dizer assim, para setores que estão sob controle deles, né? Numa dada hora ficou absolutamente claro que a pandemia e o Ministério da Saúde iam drenar recursos da economia inteira para eles. Bom, isso não aconteceu, mas não aconteceu concomitantemente com um processo que foi a percepção de que as 100 mil mortes da Covid diluíram. Você não, por mais que a imprensa tenha batido na ideia de que o culpado disso é Bolsonaro, e até talvez interesse a eles fazer com que o Bolsonaro assuma o ônus disso, na verdade, esse ônus ficou absolutamente diluído e aparece assim. Um tanto acha que é a China numa conspiração, um tanto acha que são os governadores, um tanto os prefeitos, um tanto acha que é a falta de educação do brasileiro, um tanto acha que é o Bolsonaro, um tanto acha que são os militares. Pronto, ninguém é culpado. Então, o que eles vão fazer? Vão tocar esse negócio, com mais um ministério cheio de recursos na mão, né? Então, assim, eu acho que num certo momento eles correram um baita risco ali. Eles tiveram a um passo de cair, mas eles testaram até o limite onde esse negócio foi, e agora a gente está vendo que não pegou. A coisa das 100 mil mortes definitivamente não recaíram sobre a figura do Bolsonaro, né? Eu acho que num regime normal, isso aí já teria retirado qualquer um do governo. Quer dizer, qualquer um que não tenha a sustentação que ele tem, né? Mas as mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos estão caindo no colo do Trump também, ou está muito paralelo ao que está acontecendo aqui? Não, acho totalmente paralelo. Eu acho que eles se espelham lá também. Muito. Os Estados Unidos virou uma espécie de modelo ali, entendeu? Meio que eles acham que o que acontece lá pode acontecer aqui também. E eles vão testando. Apesar de lá ser uma legislação completamente diferente. Eu acho que, inclusive, eles começaram lá nos Estados Unidos a copiar certas coisas que estavam sendo feitas aqui e surtindo efeito. Coisas que são impensáveis na tradição americana, como, por exemplo, esse conflito todo dentro da tradição republicana deles, de invasão do domínio da esfera dos estados, né, pelo governo central, né. Lá eles têm como ponto pacífico essa coisa ali dos estados, enfim, serem unidades federadas, né, o que para a gente aqui não é uma coisa tão clara. Mas olha como os processos ocorreram lá. E aí também, essa ideia, por exemplo, de que eles começaram a acionar ali, de que a luta de raças é uma invenção para dividir o país e tal, isso é uma coisa que foi aqui antecedeu. O Brasil passou por esse laboratório anteriormente. Esse foi um discurso que eles quiseram emplacar nas costas do PT. Dizer que o PT criou, por exemplo, sei lá, com as cotas, etc., e tal, a divisão de raça no Brasil, como se ela não existisse. Isso foi uma invenção do governo petista. Antes a gente parecia estar, sei lá, habitando um quadro do romantismo, né, com passarinhos e tudo mais, né? Bom, então eles disseram isso, né? O PT instituiu a luta de classes, a luta de raças, a luta disso, a luta daquilo, né? Isso é o que a gente chama de um processo de false flagging, entendeu? Eles produzem esse negócio e jogam nas costas do inimigo. E funcionou. Mais uma dessas estratégias de guerra híbrida que colou, né? E o PT não soube dissuadir esse movimento, não soube. Entendi. Professor, muito obrigado mesmo pela participação aqui. Você está com o livro à venda, né? Brasil no espectro de uma guerra híbrida, não é isso? Como que a galera pode achar para poder comprar? Tá, eu acho que no site da editora Alameda, mas eu vi hoje, me disseram, e nem tinham me informado isso, parece que já está na venda nas livrarias aí, na Amazon, você acha? Ah, que ótimo. Que ótimo. Professor, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Eu acho que é só agradecer mesmo aí a oportunidade, e, enfim, espero que tenha sido útil aí, né, para o pessoal refletir um pouco
sobre esse papel do Bolsonaro, para a gente não ficar muito atrelado à visão de que, enfim, o Bolsonaro é o grande comandante que está fazendo todas as ações acontecerem, né? Eu acho que é um pouco problemático partir desse pressuposto. Não, acho que essa ideia do aplicativo vai fixar bem na cabeça das pessoas o que a gente queria dizer. Professor, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, a gente vai se falando.